Você sabe o conceito de arbitragem e como ele funciona? Olá, bem-vindo ao canal, sou Rafael Desconze. Se você é novo por aqui, nesse canal compartilho conteúdos de finanças, investimento e economia. Por favor, inscreva-se, faça os seus comentários, sugestões e deixe um like se gostaram desse material. Nesse vídeo você verá as oportunidades de arbitragem em sua forma pura e também na forma que você provavelmente encontrará no mercado, onde há algum risco residual. Você também examinará por que as oportunidades de arbitragem, mesmo quando se apresentam, são tão difíceis de explorar pelos investidores. Apesar de ouvirem repetidamente que não há almoço grátis, os investidores nunca param de procurá-los. Se você puder investir sem correr riscos e ganhar mais do que ganharia com títulos públicos, terá o equivalente a um almoço grátis. Existem investidores institucionais e individuais que procuram essas oportunidades imprecisas na esperança de encontrá-las e extraí-las para obter certos lucros. Esses investimentos sem risco, que ganham mais do que a taxa básica de juros, representa oportunidades de arbitragem. Imagine essa situação. Não é necessário dinheiro adiantado, não há risco e você consegue lucro ilimitado. Você precisaria ser convencido sobre que esse tipo de oportunidade, se é que ela existisse? Possivelmente não, pois ela se venderia por si mesma. Qualquer investidor cético, porém, veria tal discurso de vendas com desconfiança, tendo possivelmente sido enganado por outros semelhantes no passado. Esse investidor também gostaria de saber por que essas oportunidades existiriam. Para que um argumento de venda de arbitragem seja bem sucedido, ele deve ser acompanhado de uma razão para sua existência. E aqui estão algumas delas. Primeiro, ninguém mais sabe sobre isso ainda, e esse é um lance para os verdadeiramente crédulos. Toda grande oportunidade de investimento precisa ser descoberta por alguém. E essa pessoa, convenientemente, é você. Porque a pessoa que descobriu essa oportunidade compartilharia essa notícia com qualquer pessoa, e por que você deveria ser o feliz destinatário dessa dádiva pode não ser explicado, mas, como em qualquer jogo de marketing, você se sente especial. Segundo, é preciso uma habilidade especial para encontrá-lo e você pode adquiri-lo barato. E esse é o argumento de venda para o investidor que quer pagar algo, mas não muito, por aquele almoço grátis. Se você adquirir a habilidade especial, que pode ser um livro, pode ser um curso, pode ser um software ou até mesmo um mantra oferecido pelo analista por um preço, poderá estabelecer uma vantagem clara sobre os demais investidores do mercado. E terceiro, vai durar pouco tempo e você tem que se decidir rapidamente. É verdade que os mercados às vezes cometem erros e que esses erros podem levar às oportunidades de arbitragem para aqueles que, por acaso, estão no lugar certo na hora certa. Neste investimento, isso passa a ser você, se você agir imediatamente. O quarto funcionará apenas para investidores com características específicas e você as possui. Então, esse é talvez o mais eficaz dos argumentos de venda, porque tem a melhor chance de ser verdadeiro. Se você for diferente dos outros investidores, você não tem custos de transação mais baixos ou uma taxa de imposto diferente, você pode muito bem descobrir que o que parece ser o preço certo para os outros pode ser lucro sem risco para você. Para entender a arbitragem, vamos iniciar distinguindo entre três principais tipos de arbitragem. O primeiro, a arbitragem pura. Dois ativos idênticos têm preços de mercado diferentes ao mesmo tempo, mas esses preços convergirão em um determinado momento no futuro. Esse tipo de arbitragem é mais provável de ocorrer nos mercados de derivativos, opções e futuros, e em algumas partes no mercado de títulos. O segundo é a quasi-arbitragem. Os ativos têm fluxos de caixa idênticos ou quase idênticos, mas são negociados a preços diferentes, sem garantia de que seus preços convergirão e com restrições significativas para os investidores que os forçam a fazê-lo.
O terceiro modelo é a arbitragem especulativa. Isso realmente não é arbitragem. Os investidores tiram vantagens do que consideram ativos com preços incorretos ou similares, embora não idênticos, comprando o mais barato e vendendo o mais caro. Se os investidores estiverem certos, a diferença de preço deve diminuir com o tempo, gerando lucros. Como você verá, o perigo dessa estratégia é que a avaliação inicial de preços incorretos geralmente se baseia em uma visão de mundo que pode não ser justificada. Agora, vamos nos aprofundar em cada um desses tipos de arbitragem. Iniciamos pela arbitragem pura. A exigência de que você tenha dois ativos com fluxos de caixa idênticos e preços de mercado diferentes torna a arbitragem pura ilusória. Primeiro, porque ativos idênticos não são comuns no mundo real, especialmente se você for um investidor em ações. Não existem duas empresas exatamente iguais e, portanto, suas ações não são substitutas perfeitas. Em segundo lugar, suponha que existam dois ativos idênticos. Você precisa descobrir por que o mercado financeiro permitiria que as diferenças de preços persistissem. Se, além disso, você adicionar a restrição de que há um ponto em que os preços de mercado convergem, não é surpreendente que a arbitragem pura provavelmente ocorra muito raramente. E mesmo que ocorra, é provável que seja pequena e passageira. As condições que fariam com que isso ocorresse incluem o seguinte: restrições no fluxo de informações de mercado para os investidores do mercado. Você pode encontrar o mesmo ativo sendo negociado a preços diferentes em dois mercados diferentes, se os investidores em um mercado não puderem observar o preço no outro mercado e vice-versa. Restrições à negociação. Para eliminar a precificação incorreta, você deve ser capaz de negociar. Se você for impedido de fazê-lo por restrições de mercado, poderá muito bem ver a continuação do preço incorreto. Por exemplo, você pode precisar tomar emprestado ações de outros investidores e vendê-las. Venda a descoberto de ações, para criar algumas posições de arbitragem. Mas as vendas a descoberto são restritas ou proibidas em muitos mercados. Para a arbitragem de contratos futuros, é importante o seguinte conceito. O contrato futuro é o contrato para comprar um ativo específico a um preço fixo em um período futuro. Existem duas partes em cada contrato de futuros. O vendedor do contrato, que concorda em entregar o ativo no prazo especificado no futuro, e o comprador de contrato, que se compromete a pagar o preço fixo e receber o bem. Considere, por exemplo, um contrato futuro de 1 ano sobre ouro, ao preço de 425 a onça, que é a medida do ouro, que equivale a mais ou menos 30 gramas. Se você comprar esse contrato, terá a entrega garantida de 100 onças de ouro a 425 a onça, de 1 ano a partir de agora. Se o seu objetivo é possuir 100 onças de ouro em 1 ano, você também pode atingir esse objetivo tomando o dinheiro emprestado hoje, comprando 100 onças de ouro pelo preço atual no mercado à vista e armazenando o ouro por 1 ano. A segunda abordagem, pedir dinheiro emprestado e armazenar o ouro, criará dois custos adicionais para você como investidor. O primeiro é o custo de juros. Uma vez que você tem que pedir dinheiro emprestado, agora, você tem que pagar juros pelo período do empréstimo. 1 ano nesse caso. E segundo, custo de armazenamento. Se um custo de armazenamento estiver associado ao armazenamento da mercadoria até o vencimento do contrato futuro, esse custo também deve ser refletido na sua estratégia. Em algumas casas, pode haver um benefício em ter a propriedade física da mercadoria. Esse benefício é chamado de rendimento de conveniência e reduzirá o preço futuro. O custo líquido de armazenamento e o rendimento da conveniência. Como as duas estratégias fornecem o mesmo resultado final, propriedade das 100 onças de ouro ao final de 1 ano a um custo que você conhece hoje, elas deveriam custar o mesmo. Do contrário, você poderia gerar lucro sem risco. O segundo tipo de arbitragem é conhecido como quasi-arbitragem. Quasi-arbitragem, você tem dois ativos muito semelhantes, que são idênticos e com preços diferentes, ou ativos idênticos, com precificação incorreta.
mas sem convergência de preço garantida. Não importa o quão sofisticados suas estratégias de negociação possam ser nesses cenários, as suas posições não serão mais isentas de risco. Considere 3 exemplos. Mesma segurança, múltiplos mercados. Nos mercados globais de hoje, várias ações estão listadas em mais de um mercado. Se você puder comprar a mesma ação por um preço em um mercado e simultaneamente vendê-la por um preço mais alto em outro mercado, poderá obter um lucro sem risco. No mundo real, embora a mesma empresa possa ser negociada em diferentes mercados, ela negocia de diferentes formas. Por exemplo, muitas empresas não americanas negociam nos Estados Unidos como American Depository Receipts, ADRs, enquanto suas ações são negociadas em seus mercados locais ao mesmo tempo. Se não houver restrições à conversão de ADR em ações locais, qualquer diferença significativa de preço entre esses dois mercados deve oferecer um potencial de lucro. Fundos fechados. Em um fundo mútuo convencional, o número de ações aumenta e diminui à medida que o dinheiro entra e sai do fundo, e cada moeda é avaliada pelo valor patrimonial líquido. O valor de mercado dos títulos do fundo dividido pelo número de ações. Os fundos mútuos fechados diferem de outros fundos mútuos em um aspecto muito importante. Eles têm um número fixo de ações que são negociadas no mercado como outras empresas de capital aberto. E o preço de mercado pode ser diferente do valor líquido do ativo. Em outras palavras, um fundo fechado pode negociar por muito ou muito mais do que o valor de mercado dos títulos que detém naquele momento. Se o preço de mercado por ação de um fundo fechado for menor que o valor líquido do ativo por ação, há potencial de lucro. Mas não está claro como você lucraria com esses ganhos. O outro ponto é a arbitragem conversível. Um título conversível tem 2 valores imobiliários embutidos, um título convencional e uma opção de conversão sobre as ações da empresa. Quantas empresas têm títulos conversíveis ou ações preferenciais conversíveis em circulação, em conjunto com ações ordinárias, garantias, ações preferenciais e títulos convencionais, é perfeitamente possível que você possa encontrar um desses títulos com o preço incorreto em relação ao outro e ser capaz de construir uma estratégia quase sem risco, combinando 2 ou mais títulos em uma carteira. A arbitragem pseudo ou especulativa. A palavra arbitragem é usada de maneira muito vaga em investimentos. E muitas estratégias caracterizadas como arbitragem, na verdade, expõem os investidores a riscos significativos. Considere os seguintes exemplos. Arbitragem em pares. Na arbitragem clássica, você compra um ativo por um preço e vende o ativo exatamente idêntico por um preço diferente e superior. Na arbitragem em pares, você compra uma ação, digamos Itaú, e vende outra ação que considera muito semelhante, digamos Bradesco. E argumenta que não está exposto a risco. Obviamente, essa estratégia não é isenta de riscos, uma vez que não há 2 ações exatamente idênticas e, mesmo que fossem muito semelhantes, não há razão para que os seus preços tenham que convergir. Arbitragem de fusões. Ao longo desse canal, examinamos a estratégia de compra de ações em empresas envolvidas em uma aquisição após o anúncio da aquisição. Em primeiro lugar, essa estratégia é chamada de arbitragem de fusões. Os lucros não são isentos de riscos e a estratégia ela é especulativa. Queria deixar algumas lições para os investidores. Esse vídeo deve servir como uma nota de advertência para os investidores que acreditam ter encontrado o proverbial almoço grátis ao investir. Se você busca a arbitragem pura, 2 ativos idênticos que você pode comprar a preços diferentes e garantir os lucros, geralmente não a encontrará em mercados líquidos. Em mercados ilíquidos, você pode encontrar erros de precificação, mas seus custos de transação deverão ser pequenos para que você possa obter lucros de arbitragem. Suas chances de sucesso são maiores se você olhar para a quase arbitragem, na qual 2 ativos são quase idênticos, são precificados incorretamente. Se optar por buscar essas oportunidades, você aumentará suas chances de sucesso, se fizer o seguinte. Primeiro, identifique sua vantagem diferencial, se houver. Um pouco de introspecção pode ser um primeiro passo valioso,
você deve identificar as características especiais que possui e que lhe permitirão tirar proveito das oportunidades de arbitragem, enquanto outros investidores não podem. Se você é um investidor institucional, você pode ter informações melhores e mais oportunas e custos de transação mais baixos do que outros investidores e usar essa vantagem para obter lucros de arbitragem. Se você for um investidor individual de menor porte, sua vantagem pode ser que você controla o horizonte de tempo de seu investimento e não precisa responder a clientes impacientes. Segundo, esteja ciente do risco residual. A quasi-arbitragem não é isenta de riscos e você precisa estar ciente da origem e da magnitude do risco a que está exposto em sua estratégia. Isso permitirá que você seja realista no financiamento e na concepção de suas estratégias de investimento. Terceiro, use a alavancagem com prudência. Como os desvios de arbitragem tendem a ser pequenos, os investidores costumam tomar emprestado quantias substanciais para aumentar seus lucros. No entanto, há uma compensação que você deve ter em mente. Ao pedir dinheiro emprestado, você também aumenta seus riscos. A extensão de que você usa o dinheiro emprestado deve refletir o risco associado à sua estratégia de investimento. Quanto maior o risco, menos você deve pedir emprestado. Estratégias de arbitragem de livro de receitas, por meio das quais você toma emprestado a mesma quantia para todas as estratégias, podem ser uma receita para o desastre. Quarto, execute sua estratégia de forma eficiente. As oportunidades de arbitragem tendem a ser rápidas e você deve executá-las prontamente para aproveitá-las. A execução deve ser rápida enquanto os custos das transações são mantidos sob controle, uma combinação difícil de se conseguir. Em geral, as estratégias de quasi-arbitragem não funcionam para investidores muito pequenos ou para investidores muito grandes. Os pequenos investidores serão impedidos tanto pelos custos de transação quanto pelos problemas de execução. Investidores muito grandes afetarão rapidamente os preços ao negociar e eliminarão os retornos excedentes. Se você adotar essas estratégias, precisará refinar suas estratégias e focalizá-las nas oportunidades em que a convergência é mais provável. Por exemplo, se você decidir tentar explorar os descontos dos fundos fechados, deve se concentrar nos fundos fechados que são mais descontados e se concentrar especialmente nos fundos que a administração pode ser pressionada a fazer em aberto. Você também deve evitar fundos com ações substanciais e líquidas ou não negociadas em suas carteiras, uma vez que os valores dos ativos líquidos desses fundos podem estar significativamente exagerados. Se você decidiu buscar oportunidades de arbitragem especulativa, faça-o de olhos abertos. Reconheça que não há nada isento de risco nessas estratégias e que elas realmente representam apostas de que as relações de precificação entre os ativos retornarão às normas de longo prazo. O maior perigo dessa estratégia é que, embora você possa estar certo na maioria das vezes, você pode perder quantias muito grandes quando está errado. Existem duas chaves para o sucesso com a arbitragem especulativa. A primeira, pesquisa. Estabelecer a relação normal de longo prazo entre os ativos é importante, pois esse é o número no qual você assume que os preços irão convergir. Essa pesquisa exigirá não apenas acesso aos dados por longos períodos, mas habilidade estatística suficiente para separar os fatos do ruído. Proteção do lado negativo. Uma vez que uma posição perdedora pode eliminar os lucros gerados por várias posições vitoriosas, seus retornos esperados com essa estratégia irão melhorar drasticamente se você puder desenvolver sinais que permitem que você identifique e saia de posições perdedoras precocemente. A mensagem geral será uma decepção para os investidores que ainda buscam almoço grátis. É difícil encontrar e ainda mais difícil aproveitar as oportunidades de arbitragem, mas isso é esperado em um mundo em que milhões de investidores procuram maneiras de ganhar dinheiro. A boa notícia é que os investidores que fazem sua lição de casa e trabalham
para estabelecer vantagens diferenciais em relação aos outros, ainda podem esperar gerar lucros substanciais com essas estratégias. A minha conclusão é a seguinte: não invista dinheiro, não corra risco e tenha lucros. Embora pareça a receita de uma máquina de fazer dinheiro, é assim que você pode descrever a arbitragem pura. Para que a arbitragem pura exista, você precisa de dois ativos com exatamente os mesmos fluxos de caixa negociados a preços diferentes. Comprar o ativo de preço mais baixo e vender o ativo de preço mais alto permitirá que você bloqueie a diferença de preço com certo lucro. E os fluxos de caixa dos dois ativos se compensam exatamente, resultando em um investimento sem risco. Oportunidades de arbitragem pura, se existirem, são mais prováveis de serem encontradas nos mercados de futuros e opções, e quase certamente serão pequenas e fugazes. Apenas os investidores com informações significativas ou vantagens de execução provavelmente poderão tirar proveito delas. Na quasi-arbitragem, você tem dois ativos quase idênticos, sendo negociados a preços diferentes, mas restrições significativas impedem os preços dos dois de convergir. Um fundo fechado que negocie com um desconto significativo sobre o valor de mercado dos títulos que possui seria um exemplo. Se você pudesse comprar todo o fundo ao preço de mercado e liquidar seus ativos, teria um lucro considerável. Infelizmente, as restrições à liquidação do fundo podem reduzi-lo a deter cotas no fundo e supor que o desconto fique menor com o tempo. A arbitragem especulativa, por meio da qual você tem ativos semelhantes, mas não idênticos, negociados a preços que não são consistentes com as suas normas, fornece aos investidores a ilusão de um almoço grátis. Na realidade, são posições de risco que geram lucros, embora pequenos, na maioria das vezes, mas que geram grandes perdas quando falham. Obrigado por assistirem, espero que tenham gostado. Compartilhem sua percepção sobre esse tema. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixem o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!